Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura de 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 9, 10 e 11 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 9. Os direitos de um apóstolo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos trabalhar para o nosso sustento? Quem serve como soldado custeando as próprias despesas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não o temos nós ainda mais? Entretanto, nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não seja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos.
Tornei-me tudo para todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. A necessidade da autodisciplina. Vocês não sabem que, de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Capítulo 10. Exemplos da história de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. As festas idólatras e a ceia do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? A liberdade do cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado,
sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Instruções para a adoração. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Pois, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi dado à mulher como um manto. Mas, se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. A ceia do Senhor. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto
em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgado pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Mais uma leitura aí da carta de Coríntios. E tratando aí, né, em 3 capítulos sobre mais orientações, instruções e advertências aí de Paulo, né, com os irmãos ali das igrejas, né, ou da igreja que estava sendo instalada ali em Corinto. E começando a nossa explicação ali, né, em 1 Coríntios 9, que foi lido ali a respeito dos direitos de um apóstolo. E, gente, só lembrando qual é ali o interesse dessa carta, né? Foi enviado para Paulo vários questionamentos, e a gente já leu aí, acho que em 3 episódios, questionamentos aí até mesmo sobre o casamento, sobre a imoralidade sexual, sobre as divisões na igreja, né, que foi o primeiro tópico ali da carta. Então, a carta de 1 Coríntios aqui está sendo para pontuar, né? Ele começou ali também pontuando o que ele já ouviu que estava tendo de coisas erradas ali em volta ali dos coríntios, né? E agora ele está respondendo também perguntas. E uma das perguntas, né, que foi feita ali para Paulo, né, era a respeito da autoridade, né, e os direitos de Paulo como apóstolo. Então, aqui, esse tópico aqui do capítulo 9, né, é respondendo sobre isso, né, falando sobre ele ser apóstolo e que ele sendo apóstolo, né, o que ele tem de direito nas igrejas. E ele até começa já se posicionando muito forte, falando sobre não vi Jesus, o nosso Senhor. Quando ele coloca esse questionamento para os coríntios, gente, é já mostrando ali uma imposição para aqueles fiéis, porque seria assim: olha, eu não tô aqui à toa, não tô aqui porque eu mesmo quis e tudo mais, eu fui chamado. Então eu fui chamado, eu vi o Senhor e esse chamado veio dele. Então eu tô vindo embaixo de uma autoridade. Então é mostrando assim já no primeiro esclarecimento, ele é soberano a mim, sabe? E aí ele vem questionando, né, os coríntios em vários tópicos, né, sobre o que um apóstolo pode e não pode, porque também tem esses questionamentos até hoje para nós, né, em uma igreja com os pastores e tudo mais, a gente às vezes se questiona sobre o destino do dízimo. Ah, mas o destino do dízimo, a gente vai pagar o pastor, ele merece um salário da gente. Então, esse questionamento também estava havendo lá na igreja primitiva, né? E aqui estava havendo esse questionamento por quê?
porque ele estava em várias igrejas, né? E quando ele ia, ele também trabalhava, gente. E tinha gente que não queria trabalhar. E esse tópico a gente também já leu em uns episódios anteriores, que queria ali só ficar esperando a vinda de Cristo, queria ser sustentado pela igreja. E ali ele estava dando esse chacoalhão. Olha, eu trabalho, Barnabé também trabalha, mas nós trabalhamos para poder não ser um peso para vocês. Mas o nosso direito, sim, é de receber de vocês, o nosso direito é de partilhar da mesa com vocês, né? Porque eu planto coisas espirituais para vocês. Vamos dizer assim, eu ajudo, eu dou ensinamento, eu tudo. Por que eu não poderia receber coisas materiais de vocês? Porque a espiritual eu recebo de Deus. Mas aqui, para o meu ministério, eu preciso dessas coisas materiais. Só que eu não vou me privar de ficar pregando só porque vocês não querem me dar coisas materiais. Então, aqui seria esse chacoalhão e que também é um chacoalhão para nós de hoje em dia, né? De a gente entender que cada um tem o seu ministério e se nós não trabalhamos também nesses ministérios, cabe a nós também auxiliarmos essas pessoas, seja as pessoas que vão para missões fora, né? Você conhece, você precisa arcar com aquilo também, porque a pessoa ela não vai parar a missão para ficar trabalhando, seria uma perda de tempo, entre aspas, né? Então precisa de nós auxiliando. Um pastor, para ele poder estar ali estudando, para poder dar uma pregação num domingo ou no dia da semana, ele precisa também estar recebendo, porque senão ele não consegue agir ali, né, com o cronograma que ele tem para a igreja. Então, tudo é necessário, gente, para que o sistema ocorra, né? E aqui, na igreja primitiva, não era diferente. Então, esses questionamentos que Paulo traz aqui é um questionamento antigo, mas muito atual, né? E ele fala assim, ó, quem serve como soldado custeando as suas próprias despesas? O soldado, quando ele vai para a guerra, ele não para a guerra dele ali para plantar ali e poder colher depois e comer. Não, alguém custeou a ida daquele soldado. Aquele soldado só vai ali para a batalha e quando ele volta, tem uns enlatados ali para ele comer. Então, assim também é quem planta uma vinha. Ele também come daquele fruto, né? E quem apacenta um rebanho não bebe do leite do rebanho? Então ali Paulo estava trazendo esses questionamentos para falar para o povo, oh, vocês estão doidos, né? Eu preciso sim de sustento porque eu estou plantando espiritualidade entre vocês e não é algo à toa, né? E é o interessante desse capítulo 9, assim como a senhora falou, Paulo o tempo inteiro ele mostra que ele não necessitou, né? Então não é o primeiro capítulo que ele fala disso, né? No entanto, ele fala que não é errado a pessoa necessitar. Então, assim, como a igreja ali estava passando por uma igreja primitiva, na qual estava tendo, né, mais apóstolos, estava tendo mais discípulos, essa orientação que ele dá é para esses irmãos que estão ali, né, dedicando o tempo deles para evangelizar, para crescer a igreja, né? Então ele usa ali vários exemplos, até mesmo no templo, desde o templo de Salomão ali, desde o templo também do tabernáculo, as pessoas que trabalhavam no templo, eles se alimentavam, eles tinham ali toda a oferta que era destinado, guardado, tinha casa de oferta. Então, assim, mostrando que sempre teve, né, esse apoio para as pessoas que estão trabalhando ali dentro da igreja, né? Então, assim, as igrejas primitivas ali, elas eram diferentes do templo, eram diferentes do tabernáculo. No entanto, tem que ter, né, essa orientação. Então, assim, Paulo não está falando, olha, vocês têm que ser como eu, né? Mas ele mostra como ele agiu e também mostra que, tipo, depender da igreja, depender desse apoio financeiro, né? Esse apoio material, não tem nada de errado também. E ele até coloca ali no versículo 15, né? Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim. E aqui, gente, é um momento onde ele também pontua para que as pessoas não achem, né, que todos os apóstolos, discípulos, profetas e tudo mais têm que viver como Paulo. Porque às vezes vai ter pessoa que vai depender e aí a pessoa vai citar Paulo e vai falar assim: olha, mas Paulo plantava, Paulo fazia a tenda dele, trabalhava, eu não vou sustentar vocês.
Então, aqui também é uma forma de Paulo dar esse alerta de não estou usando, né? Não estou usufruindo desse direito, mas é meu direito de vocês, vamos dizer assim, me sustentar, igual o Geis falou. Na época lá do tabernáculo, os levitas, né, comiam do quê? Da oferta que o povo trazia, então uma parte era destinada para eles. Então nada mudou. E ele até cita lá, né, a parte da lei mosaica, falando que quando um gado tá ali debulhando, ele não pode ser amordaçado, né? Quando ele está trabalhando, você não vai ficar prendendo. Então, assim é com os apóstolos, vamos dizer assim, quando eles estiverem trabalhando, você não vai deixar ele preso ali para fazer outra coisa, né? Eles precisam usufruir. E ele até cita: será que Deus estava mais preocupado com o boi ou com o humano, né? Então, assim, é legal da gente entender que Paulo se coloca, né, como superior, fazendo as coisas, porém também mostrando essa submissão que ele também precisa ser sustentado pela igreja. E depois, né, ele até coloca como ele vem pregando o evangelho para as pessoas, que ele é uma pessoa livre, mas quando ele está diante de uma pessoa, vamos dizer assim, presa, ele se torna uma pessoa presa. Quando ele está diante de uma pessoa judia ali, né, de um judeu, ele se torna como um judeu. Se está debaixo da lei, ele se torna como um debaixo da lei, para mostrar assim, olha, eu sou um camaleão, entre aspas, mas para mostrar ali uma ligação com aquela pessoa. Então ele é livre para poder pregar e ele deseja pregar para todas as pessoas. Então, com isso, ele se modifica ali para poder ter esse contato com aquela pessoa, né? E ele até finaliza esse tópico falando ali no versículo 23, né? Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. E depois ele vem falando de um tópico sobre a necessidade da disciplina. E ele coloca uma comparação com alguém que faz uma competição, né? Ah, tô lá, sou um atleta, quero fazer o atletismo. Vai ter só um ganhador, né? E tem um só para ganhar aquele prêmio, mas ele precisa de disciplina, ele precisa ali se submeter a treinamentos rigorosos, mostrando aqui também sobre a disciplina em pregar o evangelho, né? Gente, se tudo que você necessita de um prêmio, vamos dizer assim, de um coisa, você precisa ter treinamento, você precisa às vezes se abster de alguma coisa, por que aqui na parte do nosso evangelho você acha que vai ser oba-oba? Seria meio que isso, né? E ele até fala, né, qual é o prêmio para essas pessoas que trabalham pro evangelho, vamos dizer assim. E tá lá no finalzinho do versículo 25. As pessoas, né, correm atrás de uma coroa que logo perece. Mas nós, né, os apóstolos e tudo mais, o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. E depois ele fala, né, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Mostrando assim, né, que ele não permite que o corpo dele, né, seja o dominador dele, vamos dizer assim, sabe? Que os impulsos, né, controlem as atitudes dele, porque assim, ele tá pregando, gente, ele tá ensinando, e é muito fácil às vezes você falar as coisas, mas as suas atitudes não condizer com o que você fala. Então, por isso até que ele tava falando, olha, ele esmurra o corpo dele para que ele seja o escravo dele, né? E não ele escravo do corpo, para que depois ele não seja desqualificado, para não ser assim uma pedra de tropeço também para uma outra pessoa. Tipo, olha, eu tô vendo que você fala sobre o evangelho, eu tô vendo, mas as suas atitudes não convêm, né, com o que você ensina. E quantas pessoas a gente já não viu isso, né? Então aqui Paulo também tá dando essa advertência para nós de hoje em dia. Olha, você prega, você lê, então pratica, né? Não fica só na parte teórica, né? Vai para o seu dia a dia também. E depois nós fomos ali para o capítulo 10, né? Que ele tá dentro, gente, de um contexto, né? Que é sobre a idolatria. Só que ele começa falando, né? Sobre exemplos da história de Israel.
E você vai vendo que vai mudando o tópico ali, mas tá muito semelhante ao que a gente tratou já no episódio anterior, quando falou também sobre essa parte de ir até locais, né, de idolatria, beber e comer de comidas sacrificadas a ídolos. E aqui ele começa no início ali do capítulo 10, usando de exemplo a história, né, de Israel, do povo ali israelita, quando sai do Egito, né? Falando principalmente ali da parte de Êxodo. Então ele fala, olha, vocês têm que lembrar do que aconteceu com o nosso povo, né? Que era um povo também santificado, na qual foi batizado, né? E ali ele usa, né, o contexto de batizado pela nuvem e pelo mar. Isso daí tem que, né, é um pouco mais profundo, mas quem já leu a Bíblia sabe ali do povo atravessar o Mar Vermelho, do povo, né, ter uma nuvem na qual guardava eles durante o dia, porque eles estavam atravessando um deserto, era sol. Então ele fala, né, Paulo usa desses dois episódios como um batismo no qual o povo passou, mostrando ali, né, uma obra de Deus, falando que aquele povo era guardado para ele. E ali ele vai, né, para o versículo 6 falando: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram, né? Então aqui está usando, né, o povo, né, a história de exemplo e trazendo para as pessoas daquela época, né? E trazendo também para nós, né? Ele fala assim, ó, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. E essa passagem que ele usa é lá de Êxodo 32, gente, no versículo ali do 1 ao 6, falando que eles criaram um bezerro de ouro e tal, e depois fizeram uma festa, né, depois de criar um bezerro, falando que aquele bezerro foi quem tirou eles da terra do Egito, né? E ali esse povo, né, falou que eles se assentaram para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. E isso, tipo assim, mostrando ali que eles estavam, essa farra, gente, logo depois, isso que é legal só de mostrar aqui, logo depois deles praticarem uma idolatria, na qual eles construíram um bezerro de ouro, né, e disseram que aquele bezerro, quem tinha, né, feito tudo, né, na vida deles, quem tirou eles da terra do Egito, logo depois, no dia seguinte, eles se entregam ao comer e beber de forma descontrolada, e isso também leva eles à farra, levando eles, né, à prática da imoralidade, né? Então, assim, uma coisa acabou puxando a outra. E é isso que Paulo traz nesse começo aqui, né? Até ali o versículo 13, mostrando assim, cuidado, né? Porque alguma coisinha pode ser o tal do fermento, né? Só um Uma tiquinho aqui, colherzinha. só uma colherzinha, mas isso se espalha, né? Então, Paulo usa tanto esse exemplo do fermento no sentido do, isso pode começar com com alguns irmãos e se espalhar para toda a igreja primitiva, mas também no sentido de cuidado, isso ser só uma pitadinha e de repente você está se entregando à idolatria, depois se entregando à gula, à embriaguez e logo depois à farra, à imoralidade sexual. Né? Então ele fala, lembrem disso, né? Vejam o que o povo fez e qual foi o castigo também, né, que Deus deu ali para eles. E depois no 9 ele coloca, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Né? Então, tipo assim, isso que vocês estão fazendo, né? Também não é colocar Deus à prova. Tipo assim, olha, nós estamos indo lá, mas nosso corpo, né, está íntegro ainda. Será que isso não é pôr o corpo, né, pôr ali o Senhor também à prova? Né? E até ele coloca ali no versículo 11: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, assim, ali Paulo, né, gente, mostra para eles que isso foi escrito, né, para que nós possamos ler e entender o que o povo lá daquela época, lá de Êxodo, estava passando. E Paulo traz, e nós estamos também passando por isso. Então, que isso caiba, né, de exemplo para nós. E, gente, isso daqui está escrito, né? Paulo escreveu essa carta há 2000 anos, vamos dizer assim, 1900 e ali pouquinho anos atrás, que nós estamos lendo hoje. Então, tipo assim, para eles aquilo serviu de exemplo, para nós, Paulo e Êxodo serve de exemplo, e a gente vê que a humanidade é a mesma, os problemas são os mesmos, né? Então, que isso sirva de exemplo e de advertência para nós. E aqui é interessante que Paulo, no versículo 11, fala sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Para eles já estavam vivendo o fim dos tempos. Isso a gente já tratou também em outros capítulos, né?
Então, assim, para nós, gente, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Tipo assim, o que eles estavam vivendo, né, ali naqueles anos ali, é o que a gente vive hoje, ainda crendo, né, que estamos aí próximo do fim dos tempos e achando que, meu Deus, né, a humanidade está perdida, olha as coisas que estão acontecendo. E aqui você vê Paulo vivendo essa mesma coisa que a gente vive hoje. Então, que essas coisas sirvam de exemplo e advertência para nós. E depois ele vai ali para as festas idólatras e a ceia do Senhor. Então aqui ele usou ali, né, até o versículo 3, o exemplo do que o povo passou. E aqui no versículo 14 até o versículo 22, você vê que ele parece que entra no tema na qual ele queria entrar. Então ele usou ali como exemplo, olha, observem tal, tal. E agora vamos para um tópico na qual eu necessito, né, tocar novamente, que ele fala: meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, né? Estou conversando com pessoas, vamos dizer, crentes, pessoas cristãs, pessoas que sabem da palavra, que ele usa essa palavra, né? Pessoas sensatas, né? E ele fala: olha, julguem vocês mesmos entre vocês. Vocês estão indo comer e beber, né, do cálice dado a santos e também comer e beber do cálice que pertence ao corpo de Cristo? Então sejam sensatos, analisem, né? A gente viu ali ele no episódio anterior, do capítulo 6 ao 8 ali, na qual ele trata sobre os irmãos irem, né, comerem de templos idólatras e tal. Agora ele traz ali uma nova visão dele, assim, mostrando assim, olha, mas saibam também, né, do que vocês estão compartilhando, né? Porque as comidas dadas aos templos idólatras, eles são comidas ali compartilhadas para os demônios. E vocês comem, compartilham da comida, né, do pão e do vinho do corpo de Cristo, na qual é comunhão do corpo de Cristo, e depois vão aos templos idólatras para comer e beber do que é comunhado, né, com os demônios. Então, vigiem esse comportamento de vocês, se isso está sendo, né, de forma correta. E é engraçado que ele não julga, Paulo não julga, ele só traz ali uma reflexão, né, ele traz ali uma visão diferente para o povo e fala: julguem vocês mesmos, entre vocês, se o que vocês estão cometendo é certo. Porque as pessoas ali, gente, estavam indo simplesmente para comer e beber, de tipo assim, fome realmente. De tipo, ah, olha, nós vamos ali para comer porque nós estamos passando fome. Mas a gente sabe que isso nada, né, atrapalha no nosso corpo. Só que daí Paulo traz, né, essa visão de tipo assim, cuidado o que ali as pessoas estão colocando, a comunhão que tem essas comidas. E é onde ele vai ali depois para a liberdade do cristão, que vai do versículo 23 até o final. Ele traz também, olha, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então ele mostra, olha, vocês como cristãos, saibam que tudo é permitido. Vocês podem sim fazer essas coisas, mas analisa se essas coisas convêm a vocês, se isso edifica vocês. E ele continua ali, né? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros, no versículo 24. Então, assim, todo esse capítulo 10 está dentro do mesmo contexto, do mesmo enredo sobre ir a templos idólatras só para comer. Gente, essas pessoas não iam ali para praticar cultos aos ídolos, eles só estavam indo para comer e beber. Então, era esse o contexto que eles perguntam ali para Paulo se aquilo estava certo, se aquilo podia, né? A consciência que eles tinham sobre ir ali, porque eles estavam indo só por exemplo, estou com fome. Sei que ali eles entregam comida e bebida de graça. Por que eu não posso ir ali comer? Eu sou livre. E Paulo fala, é verdade, vocês são permitidos a fazer tudo isso. Mas será que isso convém? Será que isso edifica? E no 24 ele fala, não deve buscar o próprio bem, mas sim a dos outros. Ele está falando assim, será que isso convém e edifica a igreja? Não a vocês. Vocês são pessoas sensatas e vocês sabem muito bem que isso nada tem problema. Mas e a igreja? E ao corpo de Cristo? Será que isso convém e edifica ao corpo de Cristo, aos outros, aos seus irmãos, né? E ali ele fala, né? Como de tudo que vende no mercado, né? Então ele está falando, não é sobre a comida e a bebida entregue. Se vocês quiserem comer de tudo, se alguém chamar vocês para comer,
Como? Vão, né? Não tem problema nenhum, né? Não é o corpo, não é a comida, não é a carne ali que isso vai tornar vocês impuros. Não é a bebida que vai tornar vocês impuros, mas o fato de a pessoa falar que aquela comida, né? Isso ele fala no versículo 28. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Então, assim, cara, aqui é muito o jeito como Paulo coloca, né, essa advertência para o povo ali é muito interessante, porque em nenhum momento ele está julgando a consciência dos irmãos que estão comendo, porque eles têm a consciência da liberdade que eles têm, mas analise a consciência do próprio da outra pessoa que está oferecendo. É tipo assim, olha, fiz essa comida aqui maravilhosa, só que eu fiz em sacrifício ao ídolo tal lá, né, ao Deus tal. E se você comer, ele fala, então peraí, esse daí tá falando que é cristão, mas não é bem cristão não, porque ele tá Como comendo. se fosse um teste, né? É como se fosse um teste para o outro, né? E é isso que ele coloca aqui, né? Não coma. E ele fala, né? Isso, o versículo 28 ele fala, né? Se foi oferecido tal, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. E não da sua consciência, mas da consciência do outro. O que está passando na cabeça dele ao ver você comendo, né? E é o que ele trata também lá no episódio anterior, que a gente falou assim, sobre o que passa na consciência de quem está vendo, né? Não é nem quem ofereceu para você a comida, mas quem está de longe vendo você comendo aquela comida oferecida a um ídolo, oferecida a um deus pagão. Então, tipo assim, o que aquilo está gerando de testemunho, né? E é isso que ele traz aqui novamente nesse capítulo 10. E termina, né? Ele termina ali, eu vou usar esse versículo para terminar essa explicação, né? Que ele usou também no episódio anterior, falando no versículo 32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, né? Então, finalizando toda essa explicação aqui, esse fechamento aqui do capítulo 10. E depois, né, o último capítulo que a gente leu foi o capítulo 11, o qual ele já começa a explicação no versículo 1, falando: Sejam meus imitadores, como também sou um imitador de Cristo. E, gente, não é a primeira vez que ele fala isso, né? Ele já falou várias outras vezes, e não é se colocando como se fosse um homem sem pecado, um homem acima de todas as pessoas. Não é desse modo que Paulo escreve assim, né? Sejam meus imitadores como sou de Cristo. Ele escreve dessa forma porque naquele tempo não existia ainda o Novo Testamento, então só tinha o Antigo Testamento. E quem não conheceu Cristo não sabia como Cristo era. Então, ali, né, naquele exato momento onde Paulo estava escrevendo, o que tinha só era as pessoas sendo apóstolos de Cristo, pregando sobre Cristo. Então, por isso que ele coloca isso, tá? Sejam meus imitadores, porque futuramente vai ter ali, tem, né? Até a gente tá lendo agora, o Novo Testamento fala sobre como Cristo caminhou e tudo mais. Só que naquela época eles não tinham base de nada. Então, a base deles era esses apóstolos, tá? E depois ele vem falando sobre as instruções sobre adoração, né? Para como adorar ali a Cristo, né? E o que estava acontecendo naquele momento também é outro tópico muito importante para que a gente entenda por que Paulo estava falando sobre o véu na cabeça da mulher, o homem orar sem estar com a cabeça coberta, ou a mulher ter o cabelo comprido. Ali, naquele momento, ele estava entre os gentios e o povo judeu, né, tinha o costume de cobrir a cabeça. Já a mulher grega, ela adorava os outros deuses com cabeça descoberta. E quando ela se convertia, vamos dizer assim, ela não pegava a tradição da mulher judia, sabe? Então tava tendo esse conflito, tipo, e aí? Aparenta assim que trouxeram para Paulo, né, esse questionamento: qual é a forma correta do homem e da mulher fazer a adoração, né, para Deus, assim, para Jesus?
Qual é essa forma? Porque estava tendo, como a senhora falou, essa disputa. Ó, algumas estavam com usando véu, outras não. Então, assim, qual é a instrução que você Qual é o dá? certo, Qual é o né? certo? E por isso que ele vem nesse capítulo 11, né? Mostra que ele vem trazendo essa Esse explicação, esse esclarecimento para esclarecimento. eles. E também um esclarecimento sobre o corte de cabelo, gente. Não é que, ah, nossa, hoje em dia quem é mulher de cabelo curto tá totalmente errado. Não é. É que naquele momento, o homem que tinha cabelo comprido e a mulher que tinha cabelo curto era sinal de prostituição, tá? Então a gente tem que entender que essas orientações é para a igreja de Coríntios daquele momento. Mas nós também vamos ver hoje em dia também igrejas que têm esse costume de mulher usar o véu, tá? Então, às vezes pode ser algum tópico aqui que eles tiraram desse momento de Paulo, sem às vezes entender direito esse momento que é da igreja, tá? Não é que agora nós precisamos, agora que tem consentimento, começar a cobrir a cabeça e tal. Não, é só a respeito desse momento de Coríntios, tá? Então aqui ele estava colocando um ponto, né, igual o Geis falou, um esclarecimento para ter uma harmonia entre a igreja. E quando ele fala para ser imitador dele, é porque ele caminhou ali quase 2 anos, né? Ele ficou 18 meses naquela igreja. Então ele criou um elo de confiança e tudo mais. Então ele estava querendo unir esses dois povos. Então, olha, gente, vamos fazer assim. Quem é o cabeça do homem ali, né? É Cristo. E quem é a cabeça de Cristo? É Deus. E dentro de casa também, para a mulher, quem é a cabeça da mulher? É o homem. Só que quando ele coloca isso, também é outra coisa que a gente precisa entender. Não é que o homem manda na mulher e tem essa submissão e tudo mais, mas era preciso ter uma hierarquia, gente. Então, a hierarquia, né, ela foi criada para ter uma harmonização ali na conduta. Então, ali, quando fala que o homem é a cabeça da mulher, é em questão de autoridade espiritual. O homem ora ali pela casa, ora pela mulher, né? E quando fala que a mulher também é autoridade, né? Daí você fica assim, né? Mas como assim, né? A mulher também é autoridade sobre o homem é autoridade sobre a mulher, porque quando eles se casam, se tornam uma só carne. Então a autoridade vira mútua, tá? Então ali ele estava tendo esse momento ali de criar essa harmonia entre as duas culturas, a grega e a judia, tá? E é interessante que, assim, realmente é uma orientação de como você se comportar também em público, né? É. Então, assim, é isso, quando ele está falando sobre essa adoração, é como se fosse um culto hoje, na qual, né, tem ali várias pessoas, e ele mostra isso, tipo assim, tenha respeito pelo seu marido, né? Então, o fato de você usar o véu era realmente mostrando que vai para uma explicação muito da região deles, né? Então, assim, ali como que é as pessoas de Israel, né? Como que são os muçulmanos. Então, é uma coisa, entra num contexto muito Cultural cultural e também. regional, né? Então, assim, o fato de você ali para eles estarem ali com a mulher sem o véu mostrava que ela não tinha meio que um respeito para com o homem, é como ela fosse totalmente independente. Ela podia fazer a adoração dela direto para Deus, tal. Então, assim, o que ele está trazendo ali, gente, é essa orientação de como se comportar em público, o respeito que você mostra para o seu marido, né, em público, em meio à sociedade, né? Porque é interessante que ele coloca ali o fato de você usar o véu, de como você deveria pôr, nesse contexto de, ó, mostre respeito para seu marido, como seu marido também mostra o respeito para você diante de Cristo. Só que daí quando ele vai para o versículo 11, ele fala, no Senhor, então tipo assim, é como eu expliquei para vocês sobre o comportamento em meio à sociedade, né? O respeito que vocês devem ter. No entanto, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Ou seja, tipo assim, não existe um maior e menor. Diante do Senhor, todos somos iguais, todos somos dependentes um do outro. Então, assim, é isso que ele deixa muito claro. Tipo, saibam que eu estou dando uma instrução
para como se fosse um bem, Convívio, né? um bem comum, um bem de conviver um com o outro e um bem assim também de testemunhar. Então, tipo assim, pô, você tá lá, casados, como que você dá o testemunho em meio à sociedade? Agora, assim, saibam que diante do Senhor todos são iguais, todos um depende do outro, né? Tem essa relação. O homem não a mulher veio da costela do homem. No entanto, o homem nasce da mulher. Então, tipo, ele mostra tipo essa ligação, essa dependência que tem, né, um do outro. Exatamente. E depois ele vai para um outro tópico falando sobre a ceia do Senhor, que também é um pouco interligado com o que o Jason também explicou na parte das pessoas irem para comer, né? E aqui já tá falando que sobre o povo só cristão, tá, gente? No que o Jason explicou, tinha a parte de uma ceia aonde também partilhava de uma comida para adoração de um outro Deus, tá? Aqui é a ceia que Jesus fez, né, antes de ser crucificado. Então aqui ele está falando assim, olha, quando vocês forem para a ceia, é para vocês comungarem, né, para vocês partilharem. Não vão com fome. Se vocês estão com fome, coma um pouquinho em casa, mas espere o outro, porque senão você está indo só para encher a sua própria barriga e a ceia é só sua. Quando fala a ceia do Senhor, é para você construir mesa, é você partilhar, é você esperar o outro, você conversar com o outro, sabe? Então, aqui fala, né? É necessário que haja divergência entre vocês, lá no versículo 19, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E é mostrando que é preciso que tenha uma divergência na mesa para que mostre o que quem tá para o Senhor e quem não tá. Então essa divergência é boa, mas é preciso que vocês já vão para a mesa do Senhor com esse entendimento que a ceia não é para vocês, é para o Senhor. Logo que é para o Senhor, é para todos compartilharem, né? E quando tem essa divergência, já meio que assim, já separa o joio do trigo. Então o Senhor já tá vendo ali nessa atitude quem é do Senhor e quem é, vamos dizer assim, da sua própria barriga, né? Do seu próprio ego, querendo só você. Porque quando você chega e já vai comendo, o outro que chega depois, às vezes, não vai comer do gostoso, porque você já escolheu aquele gostoso, já comeu e já está satisfeito. Então ele está mostrando ali para que quando vocês sentem também e espera pelo outro e partilha, vocês estão fazendo isso em nome do Senhor. E ele fala, olha, quando vocês comerem o pão, esse é o corpo. Quando vocês tomarem do vinho, né, do cálice ali, aquele é o sangue da nova aliança. E quando fala o sangue da nova aliança, gente, é preciso que nós entendamos também, foi preciso derramar o sangue de Cristo para que essas novos mandamentos, essas novas atitudes viessem a acontecer. Então, o corpo de Cristo, né, foi dado em favor de nós. Ele coloca até ali no versículo 24, né, mostrando como Jesus fez ali naquela última santa ceia dele, né, que ele pegou o corpo, né, e falou: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então, sempre que partilharem o corpo, façam lembrando de mim, né? Não faça só comendo. Então, esse é o momento. E da mesma forma, o cálice, né? Este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Lá no versículo 26. Então, mostrando ali que foi preciso o corpo e o sangue de Cristo para nós vivermos desse novo momento, dessa nova aliança. Então, que não era para poder ser feito algo como de uma forma banal. Ah, tô chegando ali com fome. Não. Precisa ter uma memória, precisa ter uma recordação quando sentar-se à mesa, né, e partilhar o pão e partilhar o cálice ali, do que foi feito, né? Qual foi o preço pago para nós estarmos partilhando daquilo. Uma coisa muito interessante de ver desse tópico, né, é que hoje em dia a gente vê muita ceia do Senhor, você indo na igreja, né, pegando, recebendo o seu cálicezinho ali, seu pão, e quando a gente lê sobre essa parte, né, a ceia do Senhor, a gente às vezes tem essa visão desse momento, né,
religioso que acontece ali no culto. Mas a gente tem que olhar, né, de forma mais profunda como que foi a última ceia do Senhor. Foi sentado em uma mesa com 12 discípulos, comendo pão, comendo uva, comendo fruta, comendo o que tinha ali na mesa, Partilhando, né? partilhando. Então, quando a gente vem para esse exemplo aqui que Paulo está advertindo, gente, é realmente sobre você se reunir com os seus irmãos, né? Como a senhora falou, esse tópico está falando sobre irmãos, sobre pessoas ali da igreja, né? Então, quando você senta na mesa para comer com seus irmãos, quando você tem uma reunião, como que é a sua conduta, né? Qual que é a visão que você está tendo ali? Porque quando a gente está no culto, naquele momento, né, de adoração que recebe ali, parece que tudo, né? Não, ali a unção veio, ali Tá eu perfeito. reparto, ali eu faço tudo lindo e maravilhoso. Mas e quando você senta na mesa? Quando tem ali um evento com as pessoas da igreja, quando você convida um casal da igreja para comer com vocês, como que é isso? Ai, nossa, eu tô com fome, deixa eu comer aqui, eu tô nem aí pro outro. Quando é um evento da igreja que tem, né, uma mesa grande, como que é? Como que é a conduta? Então é aqui que ele está trazendo também, né? Quando ele fala ali, quando vocês se reúnem, até no versículo 20, é tipo assim, quando realmente senta na mesa, não é no momento ali de culto ali que você pega, né? Que ele fala, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então, vocês não estão, né, tendo esse coração de comunhão, esse coração de comer a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é algo compartilhado, é algo que você se preocupa pelo outro, né? Então, quando a gente vai até pela última ceia do Senhor ali, que ele molha, ele pega o pão ali, ele molha, ele prepara o pão para dar para Judas, né? Então, tipo assim, até na última ceia dele, ele Cuida, né? cuidou, né, de quem iria trair ele. Ele já sabia na última ceia dele quem era o traidor. E ele mesmo assim vai lá e ama o seu inimigo, ama quem o traiu, ama quem o entregou, né? Então, assim, essa a visão que você está tendo da sua ceia? É essa a visão que você tem quando se senta à mesa? Ou é aquele, não, aquele ali é um escroto, né? Eu não gosto dele, vou até sentar na outra ponta da mesa, né? Então, essa parte ela traz uma reflexão muito mais ampla só daquele momento religioso que você está ali no culto, né? Ele traz essa visão de sentar à mesa com seus familiares, sentar à mesa, né, com seus pais, com seus amigos. Qual é o seu comportamento? E ele até coloca, né, no versículo 28 sobre nós examinarmos a nós mesmos, né? Porque às vezes quando a gente vai partilhando o pão, sem ter essa consciência, sabe? Mas ele tá chamando nós para termos essa consciência de que o corpo de Cristo foi entregue, o sangue de Cristo foi entregue para nós sermos livres hoje em dia, né? E que a nossa contrapartida, vamos dizer assim, seria no momento de partilhar isso, nós examinemos nós mesmos, né, sobre como nós estamos, né? Porque o juízo vai vir. E quando você for partilhar esse pão, é o que? Se arrepender de verdade do seu pecado, é você não se afastar de uma pessoa só porque o seu sangue não bate, vamos dizer assim, é você construir mesa, né? É você pedir perdão pelo teu pecado, é você se aproximar de uma outra pessoa, né? Então, esse tópico aqui do 27 até ali o 32 é mostrando isso, né? Sobre nós trazermos o juízo para nós, porque senão vem o juízo de Deus. E aí ele finaliza falando, né, no 33: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando você se reunir, não resulte em juízo, que é esse juízo aí de você só ir para comer. Então, quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar vocês, né? Então, aqui Paulo já finaliza mostrando, olha, tem mais coisas aí ainda, tem mais questionamentos, mas eu ainda espero ir para Coríntios, né? Para poder se assentar e partilhar com vocês. E acho que é isso, É né? isso mesmo. Que temos para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido, que traga muitos ensinamentos também para nós, né? Para nossas condutas no nosso dia a dia, em como partilharmos a mesa, né? Em como julgarmos também no momento do dízimo o que será feito, o que não será feito. Nós precisamos ser cooperadores da obra de Deus, tá bom?
E qualquer coisa, estamos à sua disposição. Já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, viu? Beijo, Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!